Em 1 João 5, versículo 4, fala assim: pois todo aquele que é nascido de Deus vence esse mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Outra versão vai dizer: e obtemos essa vitória pela fé. Meus amados, que fé é essa? Essa é a fé naquilo que Cristo fez na cruz. Quando ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele consumou a obra enviando o Espírito Santo, e nós o recebemos o Espírito Santo, e hoje nós temos fé no nome de Jesus, no poder, na autoridade que foi dado a ele que foi colocado acima de todo nome, seu nome foi colocado acima de todo nome, e espiritualmente nós estamos em Cristo, assentados nas regiões espirituais, nós já somos mais que vencedores. Essa é a vitória que vence o mundo, que vence todo o sistema, as circunstâncias, as adversidades, que nos faz avançar, que nos faz romper, que nos faz manifestar o céu aqui na terra. A nossa fé, a fé em Jesus Cristo, naquilo que Ele fez. Então, meus irmãos, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Então, quando você está ouvindo essa palavra, seu coração está se enchendo de fé. Nós precisamos realmente ouvir a palavra de Deus todos os dias, ler, meditar, declarar com a nossa boca, falar a palavra de Deus para nós mesmos, para as pessoas à nossa volta, fortalecer a nossa fé. Nós já temos fé, que a fé foi derramada em nossos corações. Nós temos uma porção de fé, cada um já tem uma porção de fé, mas precisamos exercitar cada vez mais a nossa fé. Quando vem uma circunstância, uma adversidade, é aí que nós precisamos posicionar a nossa fé e sermos espirituais e não carnais. Quando a pressão vem e tenta arrancar da nossa boca uma confissão de dúvida, uma confissão de incerteza, quem sabe Deus me abençoe, talvez Deus abençoe, que Deus abençoe. Não, meus irmãos, Deus já nos abençoou e a vitória que nos faz vencer é a fé nisso. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus, ele não está pensando, resolvendo, se você orar muito, se você jejuar muito, Ele vai abençoar. Talvez Deus queira curar, talvez Deus queira salvar, talvez Deus tenha misericórdia. Não, meus irmãos, tudo que Deus precisava fazer, Ele fez em Cristo, na cruz do Calvário e na ressurreição, enviando o Espírito Santo para nós. Ele consumou a obra. Já está tudo feito, as bênçãos já estão todas feitas. Agora nós precisamos tomar posse das bênçãos espirituais pela nossa fé. E sabe o que é o contrário da fé? A dúvida, a incredulidade. Sabe quando a gente duvida de Deus? Quando a gente não conhece a Deus, quando a gente não conhece o seu caráter, quando a gente não sabe qual é a vontade de Deus, a gente diz assim: se Deus quiser, Ele vai curar. Não, meus irmãos, a palavra de Deus diz que nós já somos curados pelo que Cristo fez na cruz. Se Deus quiser, Ele vai me abençoar financeiramente. Não, meus irmãos, a palavra de Deus já diz que Cristo se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Então, espiritualmente falando, nós já somos ricos, precisamos manifestar isso fisicamente também. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Toda a escassez já foi mandada embora, Cristo já venceu. Mas a dúvida surge quando a gente não conhece a vontade de Deus. Não tem como você exercer a fé se a vontade de Deus não é conhecida. Não tem como exercer a fé se você acha que o caráter de Deus pode ter uma dúvida nele. Se Deus é bom, então Ele não faz acepção de pessoas, como a Bíblia diz. Então, se Ele cura uma pessoa, Ele cura a outra. Ele não vai curar uma e não curar a outra, abençoar uma e não abençoar a outra. Meus irmãos, a fé, ela isenta Deus de preferência. Porque aquele que acessa a bênção, a manifestação da bênção, é aquele que exercita a sua fé. Todo filho de Deus, ele já venceu o mundo, porque Jesus Cristo já venceu, Satanás é um derrotado. Cristo já venceu ali na cruz do Calvário. E nós vencemos também. Quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos toda a vitória que Ele conquistou. Mas manifestamos isso pela fé. E quando não conseguimos manifestar? Quando nós não cremos, ou quando nós não conhecemos. Quando nós não cremos? Quando nós não conhecemos a vontade de Deus. Quando a vontade de Deus não é conhecida, não tem como você exercer a fé. Se eu não sei se é ou não a vontade de Deus de curar, como que eu vou manifestar a minha fé? Mas João está dizendo que a vitória que vence o mundo é a minha fé. Mas se eu não exercito a minha fé, se eu exercito a dúvida, se quando eu abro a boca para falar eu falo dúvida, Jesus disse,
lá em Marcos 11, 23, que se eu falar alguma coisa e não duvidar, mas se eu crer naquilo que eu estou falando, eu posso dizer ao monte, lança-te ao mar, e ele vai. É só eu não duvidar do que eu estou falando. E quando eu for orar, eu devo crer que aquilo que eu estou orando eu já recebi. Eu não vou receber, eu já recebi. Mas como que eu vou orar algo se eu não sei se aquilo é a vontade de Deus? Ah, se for a sua vontade. Então a Bíblia é muito clara naquilo que é ou não a vontade de Deus. A vontade de Deus já foi demonstrada para nós. A vontade de Deus é que o céu se manifeste aqui na terra. A vontade de Deus é plena em saúde, em paz, em alegria, em prosperidade. Não é vontade de Deus nem doenças, nem escassez, nada disso. Isso é a vontade do diabo. Então, quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós temos a oportunidade de exercitar a nossa fé e fazer manifestar a vontade de Deus na nossa vida. E a vontade de Deus, ela se manifesta quando nós nos posicionamos em fé. Porque Deus ele não vai fazer nada a não ser através da sua igreja, que é o seu corpo. Cristo é o cabeça, mas a igreja é o corpo. Então, quando vem um comando, nós precisamos colocar em prática a ação na nossa vida através daquilo que é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Aquilo que ele já fez, já conquistou. Hoje, nós colocamos, para funcionar na nossa vida prática pela fé. Então essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, e a dúvida é o contrário da fé. E precisamos conhecer a Deus, conhecer a sua vontade, para a gente exercitar cada dia mais a nossa fé naquilo que é a vontade de Deus. Lembrando que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Continue sendo abençoado na prática dessa palavra.